A doença de Gumboro, ou doença infecciosa da bursa, é causada por um Ave-Birnavírus, o qual foi primeiramente descrito por Albert Cosgrove no início da década de 60. De casos clínicos que ocorreram em uma granja localizada na pequena cidade de Gumboro, Delaware, Estados Unidos. Ao longo das décadas, o vírus se disseminou por quase toda a indústria avícola no mundo e, por causa da alta resistência no ambiente, atualmente está presente em praticamente toda a avicultura, causando preocupação sobre o impacto negativo na produção do frango. Um grande número de vacinas tem sido desenvolvidas visando o controle da doença de Gumboro. A maioria delas, quando corretamente aplicadas, tem demonstrado ser eficiente na proteção das aves, mas somente algumas delas podem ser usadas quando o controle total da doença é necessário. O que significa não só controlar as consequências da infecção em aves, mas também prevenir a seleção e o surgimento de novas cepas de vírus de Gumboro, evitando o acúmulo de cepas de campos existentes ao longo do tempo, colocando maior pressão de desafio no plantel. Como o vírus de Gumboro é extremamente resistente, os aviários irão permanecer contaminados mesmo após o processo de limpeza e desinfecção. Então, para o próximo lote, o desafio é inevitável e irá colocar pressão assim que as aves forem alojadas. Infecção precoce é sabidamente o mais prejudicial, uma vez que tem um forte efeito negativo sobre a imunidade humoral. Depois de 2 a 3 semanas de idade, as consequências sobre o sistema imune são muito mais limitadas ou mesmo ausentes. É quase impossível proteger os pintos contra a infecção precoce por meio de vacinação. A única maneira é transferir a imunidade passiva adequada, que deve ser estimulada usando esquemas de vacinação em matrizes. A imunidade ativa, induzida pela vacinação, irá normalmente garantir a proteção contínua necessária após a imunidade passiva. A vacinação tem um impacto sobre a evolução da doença na granja. O vírus de Gumboro é suscetível à mudança. Por causa dessas possíveis alterações em suas propriedades antigênicas e biológicas, controle de IBD também deve levar em conta o tempo. O que é feito hoje terá um impacto sobre a situação de amanhã, e o que pode estar aparentemente funcionando bem para alguns ou mesmo de várias rodadas pode vir a ser prejudicial a longo prazo. 3 tipos de vacinas de Gumboro têm sido desenvolvidas para induzir a imunidade ativa em frangos: as vacinas vivas convencionais, as vacinas complexo imune e as vacinas vetorizadas HVT e BD. Vacinas vivas convencionais sofrem dificuldade de superar determinados níveis de imunidade passiva, de modo que a determinação da data de vacinação deve ser cuidadosamente analisada e, assim, a confiabilidade da cobertura vacinal, quando realizada na granja, que revelou-se insuficiente para a proteção adequada do lote. As vacinas complexo imune de Gumboro são complexos formados pela combinação de um vírus de Gumboro cuidadosamente selecionado, a cepa Winterfield 2512, cobertos por anticorpos específicos de uma forma estável. Desta forma, a vacina não é afetada pela imunidade passiva e pode ser aplicado com segurança para ovos embrionados ou pintos de um dia, imunizando todo o lote. Vacinas vetorizadas HVT e IBD são feitas a partir de um vírus geneticamente modificado, o vetor, cujo genoma contém um gene de um vírus específico de Gumboro, doador, que codifica para uma porção da proteína VP2 presente na capsídeo do doador selecionado. Ambas, as vacinas de complexo imune e vetorizadas HVT e IBD, pode ser aplicada em incubatório sistematicamente, usando as vias em ovo ou subcutânea, com um elevado grau de confiabilidade. No entanto, esses 2 tipos de vacinas são muito diferentes, e é necessário compreender os seus mecanismos de ação e respectivas vantagens para fazer a escolha certa e tirar o máximo proveito delas. Controlar a doença inclui ambos: proteção dos animais suscetíveis contra as consequências negativas da infecção e prevenção da doença, que quer dizer a redução da probabilidade de que as aves serão desafiadas. Controle é igual a proteção contra as perdas mais prevenção, o risco de desafio. Para doenças não residentes, as quais são aquelas que vêm de fora do aviário, tais como doenças de Newcastle, influenza aviária e bronquite infecciosa, entre outras, a proteção é feita por vacinação. Isso torna as aves mais resistentes à infecção.
A prevenção, porém, vem principalmente de medidas de biosseguridade. Em caso de doença de Gumboro, o vírus causador, em geral, está presente na granja na cama do aviário. Assim, a vacinação deve prevenir ambos, a proteção das aves das perdas produtivas da infecção e a prevenção do risco de desafio saia do controle. Isto é o que é chamado controlando a doença de Gumboro. Por este motivo, os objetivos do programa de vacinação de Gumboro devem ser assegurar a contínua proteção contra infecção pelos vírus de Gumboro residentes da granja e também prevenir o aumento de pressão viral ciclo após ciclo e prevenir a evolução do vírus de Gumboro da granja para um vírus que poderá escapar do programa de proteção. Uma abordagem abrangente de vacinação deve considerar o programa de vacinação nas matrizes, que utilizam vacinas inativadas a fim de gerar imunidade materna adequada para a precoce proteção da progênie. E vacinação nos frangos, para gerar a proteção ativa, que deve ser iniciada mesmo na presença da imunidade passiva. E isto irá assegurar a continuidade da proteção. Assim, uma vacina de Gumboro efetiva deve ser capaz de ser aplicada com sucesso, na presença de imunidade passiva, sem causar qualquer dano ao sistema imune, ou de qualquer outro efeito colateral prejudicial. Então, uma vacina de Gumboro ideal deve ser eficaz, não apenas para proteger os frangos, mas fazendo com que os frangos fiquem resistentes à infecção. E assim, a excreção do vírus de campo vai ser reduzido, diminuindo a pressão para a seleção antigênica no ambiente, limitando, assim, a probabilidade no surgimento de novas cepas. Em outras palavras, a vacina de Gumboro ideal deve ser capaz de controlar a doença de Gumboro. Todas as vacinas Viva convencional, imunocomplexo e vetorizada HVT e IBD têm demonstrado em condições de laboratório que, quando são aplicadas, são capazes de proteger contra as consequências da infecção. Mas em condições de campo, a situação pode ser um pouco diferente. Como mencionado anteriormente, as vacinas vivas convencionais de Gumboro têm a desvantagem de serem facilmente neutralizadas pela imunidade passiva e a cobertura inadequada do lote, consequência da administração em água de bebida. Então, assim, em condição de campo, a proteção provocada por este tipo de vacina é bastante heterogênea. No caso das vacinas complexo imune de Gumboro, recentes estudos científicos têm demonstrado que a cepa Winterfield 2512 presente pode replicar rapidamente em todos os folículos da bursa, protegendo completamente, dentro de algumas horas, estimulando o sistema imune e fazendo os frangos altamente resistentes à infecção, qualquer que seja o desafio de vírus de Gumboro. Nenhum sinal morfológico de replicação do vírus de desafio na bursa pode ser visto. Em condições de campo, a consequência é uma proteção muito homogênea. Vacinas vetorizadas HVT e IBD geram uma imunidade que não provém de uma replicação de um vírus inteiro, que desencadeia estimulação no sistema imune, mas vem de resposta do anticorpo para o antígeno VP2 do vírus IBD, expresso pelo vetor HVT. Por isso, a imunidade induzida é principalmente, se não exclusivamente, do tipo humoral. Um fato importante, que foi recentemente confirmado, é que o nível de proteção induzida por vacinas vetorizadas HVT e IBD é dependente da cepa de vírus de Gumboro que está desafiando as aves. Logo, essa proteção é mais eficaz contra o vírus de campo, que são mais similares antigenicamente a VP2 presente na vacina. Além disso, as vacinas vetorizadas HVT e IBD, a proteção não vem de algumas horas após a replicação do vírus, mas é construída progressivamente por algumas semanas após a aplicação da vacina. Então, esse nível de proteção depende muito da idade em que as aves são desafiadas. Se o desafio chega cedo, as consequências da infecção se tornam óbvias. Como explicado anteriormente, a parte da prevenção vem da capacidade das vacinas de reduzir a carga da população de vírus existentes no meio ambiente e para diminuir o risco de novas cepas emergentes. Com as vacinas vivas convencionais de Gumboro, por causa dos efeitos de imunidade materna e as dificuldades para boa administração no campo, a cobertura vacinal está longe de ser perfeita. Muitas aves não ingerem a vacina. Assim, quando o lote é desafiado, o campo de vírus de Gumboro replica nos animais suscetíveis, aumentando o acúmulo no ambiente, ciclo após ciclo.
Com as vacinas vetorizadas HVT e IBD, mesmo se a proteção clínica está presente, a proteção induzida é limitada. Estas vacinas não suprem nem a infecção da bursa, nem a excreção do vírus de campo de forma tão eficiente como as vacinas complexo imune de Gumboro. E, consequentemente, a carga de população do vírus na granja vai aumentar ciclo após ciclo. Além disso, as cepas que são menos protegidas pela vacina HVT e IBD vão replicar mais na bursa e, consequentemente, excretadas no ambiente e tornando-se mais prevalente ao longo do tempo. A longo prazo, irá favorecer o surgimento de novas cepas de Gumboro. Vacinas vetorizadas HVT e IBD protegem até certo ponto as consequências da infecção, mas não previne o aumento do risco de desafio. Quanto à vacina complexo imune de Gumboro, a rápida colonização da bursa demonstrou que a vacina é capaz de bloquear a replicação do vírus de campo e, consequentemente, a excreção do vírus de desafio é reduzida a níveis muito baixos ou quase indetectáveis, qualquer que seja o tipo de desafio antigênico. Esta característica-chave é exclusiva para esse tipo de vacina. Esta proteção completa, ou bloqueio, da bursa significa que após sucessivos ciclos de vacinação, a carga do vírus no ambiente é muito reduzida, sem exercer qualquer pressão seletiva na população. Desta forma, a vacinação não permite o surgimento de novas cepas. Hoje, as vacinas complexo imune de Gumboro são as únicas que podem efetivamente visar a prevenção do controle da doença de Gumboro no campo. Em conclusão, com o objetivo de alcançar o controle da doença de Gumboro, a estratégia escolhida deve buscar, além de diminuir os prejuízos causados pela infecção, o que, em outras palavras, significa proteger as aves, mas também olhar para diminuir o risco do lote a ser infectado, pela prevenção tanto do acúmulo de vírus de Gumboro de campo, quanto do surgimento de novas cepas. Além das vantagens de serem administradas no incubatório, sem qualquer interferência com a imunidade passiva, que cobre quase 100% do lote, apenas as vacinas complexo imune de Gumboro são capazes de proteger as aves e evitar o desafio, significando o controle completo de Gumboro na avicultura hoje e amanhã.